Hoje mesmo eu tive um paciente do interior que veio porque realmente ele tinha um peso grande em cima dos olhos. E eu falo muito para os pacientes que esperar o excesso ficar muito grande não é tão legal. Ele vai fazer força no nosso músculo frontal, esse da testa. E aí a gente vai ter que compensar esse peso que está fazendo a pálpebra fechar com esse músculo da testa, que é o frontal. Então a gente tem que levantar. Primeira consequência é a gente criar rugas, que ninguém quer, né? Mas digamos que não seja a preocupação estética do paciente. Qual o problema? Esse músculo, uma hora ele vai fadigar, ele vai cansar. E essa região da cauda dos supercílios é a primeira que cai. Então o excesso de pele ao longo do tempo vai favorecer não só o aumento de rugas, como a queda toda do nosso frontal, dos supercílios. Então se a gente não corrige na hora certa, tudo isso acontece. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade e informações para as nossas noites. E eu tenho o privilégio de receber aqui pela primeira vez ela que estreia no nosso time de informadores, doutora Mariana Coelho, médica oftalmologista, cirurgiã plástico ocular, vem fazendo história aqui no nosso estado, crescendo, ampliando suas clínicas, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa profissional. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Obrigada, Paula. O prazer é meu falar aqui do que eu amo fazer, né? Que é deixar as pessoas mais bonitas. Tão novinha, conta pra gente como que foi essa escolha pela oftalmologia, há quantos anos você já atua aqui em Mato Grosso? Aqui no Mato Grosso eu tô há 4 anos e meio. Eu vim de São Paulo, lá em São Paulo eu fiquei 7 anos, fiz a minha residência de oftalmologia lá, depois mais 4 anos de especializações, e aí teve a oportunidade aqui do Mato Grosso, eu abracei, vim com a minha família e eu fiquei muito feliz em estar aqui, isso é muito gratificante para mim estar aqui. E como que tem sido essa programação, né, para vir para Cuiabá? Eu sei que 2025 está finalizando com muitas novidades e 2026 promete aqui para o pessoal de Cuiabá, né? Conta pra gente. Promete. Eu escolhi há 1 ano atrás, mais ou menos, onde que eu ia trilhar. Eu tinha muitos pacientes que queriam operar, vinham do interior. A minha sede atual agora é Tangará da Serra, mas muitas pessoas queriam operar e Cuiabá era um meio mais fácil. Então, por conta dessas pessoas e da minha família também, ficar aqui mais próximo e ficar intermediando os locais. E daí eu escolhi vir para Cuiabá, abrir um consultório agora meu, para que as coisas aconteçam do jeito que eu sempre quis, né? Numa clínica minha. Então, estou muito feliz. Muitas expectativas para 2026. Que bom. Doutora Mariana, para começarmos, né, muitas pessoas associam a cirurgia plástica apenas à estética. Mas no seu campo, a plástica ocular, que é a plástica ocular, há muito mais envolvido, não é mesmo? Não é só a questão estética. Hoje, a cirurgia plástica ocular, ela trata muitas questões funcionais também. Sim, eu acho que a grande questão do nosso foco é a proteção ocular. Porque não basta a gente deixar a pálpebra lisinha se a gente não vai conseguir fechar os olhos, não conseguir lubrificar bem os olhos, às vezes ter aquela exposição que a gente vê às vezes em alguns famosos por aí, que o olhinho ficou aberto, arregalado, que é esse acho que é o principal medo das pessoas. O oftalmologista que é especialista em pálpebras é aquele que vai medir isso e falar para o paciente, ó, aqui a gente não vai mais, então aqui a gente vai ter que tratar a sua qualidade da pele, porque não tem excesso, né? Então, o maior risco é a gente tirar mais pele do que deveria, principalmente na pálpebra inferior. Então, a gente toma muito cuidado com essas questões, faz muitos testes. E o laser de CO2, que foi uma tecnologia que eu adquiri esse ano, foi associar, né? Para melhorar ainda mais. Revolucionou os meus resultados. Assim, eu sou apaixonadíssima, eu sou uma entusiasta do laser, porque eu consigo entregar a qualidade de pele que antes eu não conseguia. Então, às vezes o paciente acha que ele vai ficar sem ruguinha na pálpebra inferior e acha que isso é excesso e que tem que cortar. Mas o laser veio associar, porque o laser faz uma contração, então ele diminui o excesso de pele também. Sim. E melhora as rugas que já são marcadas. Então, melhorou demais meus resultados, eu amo. Eu falo que o amparato tecnológico, né, ele vem para reforçar aquilo que o profissional já faz com maestria. Então, para trazer esse refinamento mesmo, porque
O laser de CO2 nós já sabíamos, né, dos inúmeros benefícios, mas, gente, o quanto que é muito mais cômodo você fazer ali o laser sedado, né? Aproveitar um pós de uma blefaroplastia para fazer ali o laser de CO2, tratar duas coisas ao mesmo tempo, porque acaba tratando a região dos olhos e a pele, o rosto inteiro, né, doutora? O rosto todo. Nas minhas pacientes, eu trato muito pescoço, colo, elas amam. Que bacana. E para os pacientes que não buscam apenas a beleza, Mari, mas também a qualidade de vida, que tipo de condições vocês tratam hoje com a cirurgia plástica ocular? Ó, hoje mesmo eu tive um paciente do interior que veio porque realmente ele tinha um peso grande em cima dos olhos. E eu falo muito para os pacientes que esperar o excesso ficar muito grande não é tão legal. Por quê? Porque ele vai fazer força no nosso músculo frontal, esse da testa. E aí a gente vai ter que compensar esse peso que está fazendo a pálpebra fechar com esse músculo da testa, que é o frontal. Então a gente tem que levantar. A primeira consequência é a gente criar rugas, que ninguém quer, né? Mas digamos que não seja a preocupação estética do paciente. Qual o problema? Esse músculo, uma hora ele vai fadigar, ele vai cansar. E essa região da cauda dos supercílios é a primeira que cai. Então, o excesso de pele ao longo do tempo vai favorecer não só o aumento de rugas, como a queda toda do nosso frontal, dos supercílios. Então, se a gente não corrige na hora certa, tudo isso acontece. E depois, para corrigir o nosso supercílio inteiro, onde a posição dele é muito mais difícil. Fora que, quando a gente tem um excesso grande de pele, isso faz aumentar, diminuir o campo de visão. Às vezes o paciente sente esse cansaço no final do dia, que era a queixa do meu paciente, que era homem, inclusive, hoje. Os homens, às vezes, vêm mais por questões funcionais e ele veio. Mas a gente vai fazer laser de CO2 nele também. Ele também está interessado em melhorar, já que está numa cirurgia. Ele também vai conseguir fazer isso. Que bacana. Eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, a gente trabalha com vários profissionais da área, eu não faria hoje uma blefaroplastia com cirurgião plástico. Igual assim, eu falo que a parte na rinoplastia eu faria com otorrino, a parte de cirurgia plástica ocular eu faria com oftalmo. Qual que é a diferença hoje que você identifica do trabalho de um cirurgião plástico ocular, isso é médico, campo da visão, para um cirurgião plástico geral? É polêmico isso, eu sei que é polêmico, né? Não que eles não façam bem, mas eu me sinto mais segura com um profissional que só mexe com aquilo ali, que só faz aquilo ali. Sim. As pinças que a gente usa são mais delicadas, porque a gente está fazendo só isso. O laser de CO2, ele é muito aliado e é mais comum a gente ter dentro da plástica ocular, porque ele não é só para rejuvenescer, ele também agrega segurança no procedimento, diminui os hematomas, os sangramentos. Às vezes as pessoas não sabem, mas os vasos mais profundos, a gente precisa ter um grande conhecimento da anatomia para que a gente realmente remodele. O que a gente vê muito por aí é as pessoas acharem que a blefaroplastia é algo muito simples. Eu fiz uma especialidade só de pálpebras e até hoje eu corro muito atrás de estudar, faço um monte de cursos. Agora, essa semana mesmo, quase fiquei em casa, porque tem um curso sexta-feira, porque eu gosto de estar nos cursos para entender a parte da pálpebra, porque tem muitas coisas diferentes. Eu vim, por exemplo, da minha formação, tem catarata, que é uma cirurgia muito delicada, muito delicada. Então, eu também fazia catarata bastante. E a catarata é uma cirurgia mais padronizada. A pálpebra, elas são todas diferentes. Então, a gente precisa realmente reconhecer as diferenças e ter muita técnica. Tem muitos tipos de técnica. A gente faz apoios da nossa pálpebra dentro da musculatura do osso. Então, a gente consegue realmente fazer uma estrutura das pálpebras. E a gente só faz isso. Acho que a grande diferença é a gente ter o foco total nisso. Quando a gente tem um foco só numa área, a gente não tem como a gente não ficar melhor naquela área, porque a gente faz muito. Ninguém é bom em tudo. Quando eu falo dos cirurgiões plásticos, tem vários no meu time, não é desprezando, até porque eles são excelentes nas lipos. Tem um que faz melhor lipo HD, tem um que se destaca mais na mama. Eu falo que ninguém se destaca em tudo. Então, assim, quando você estuda e foca em algo só, é natural que você vai ficar mais polido, né? Mais apto a fazer aquele tipo de cirurgia. Então, por isso que hoje eu opto, assim, por profissionais que são especialistas naquilo, que só fazem aquilo. Eu acho que as chances dos resultados saírem melhores são maiores. E de proteger a estrutura funcional, né? Que eu acho que isso é bem importante. Não é só estético, né? Não é só deixar tudo esticadinho, né? A gente precisa ter uma função adequada, uma visão adequada. Sim. Agora vamos falar sobre os seus grandes diferenciais. Você tem alguns protocolos, tem 2 protocolos seus exclusivos. Fala um pouquinho pra gente sobre eles e quais são.
São suas técnicas exclusivas, né? Sim, são os protocolos que eu criei. Porque assim, quando eu fui para plástico ocular, eu via que o resultado não ficava o que eu gostaria. Porque a gente imagina que a gente vai puxar, cortar e vai resolver tudo. Todas as rugas vão sumir. Isso é o que o paciente imagina. E, de certa forma, talvez no início eu imaginasse até que a gente conseguiria resolver mais problemas. Mas eu entendi que a gente precisava tratar a qualidade da pele para dar resultado, a gente precisava equilibrar as forças dos músculos para dar resultado, a gente precisava estruturar os pontos ósseos para dar resultado. E aí, quando eu entendi tudo isso, eu entendi que o meu conhecimento só na área de cirurgia plástica-ocular era pouco para o que eu queria entregar para o meu paciente. Porque, afinal, eu tenho esse olhar de cirurgião, eu gosto de entregar resultado. E para eu entregar realmente resultado, eu precisava fazer mais pelo meu paciente. Então, quando eu entendi isso, aí eu fui atrás, nos últimos 5 anos, de estudar muito a parte da estética facial. E aí, dentro disso, eu faço procedimentos avançados, porque eu já vim ali de uma área cirúrgica, então, para mim, são procedimentos tranquilos. Mas eu queria associar esses procedimentos. Então, quando eu montei o protocolo ASAP é o protocolo do terço superior. Ele é uma parte do protocolo FaceApp. Quando o paciente quer fazer doutora, vamos começar a adquirir confiança, inclusive, a gente faz primeiro o protocolo superior. E por que eu começo sempre por ali? Porque aqui na nossa região do terço posterior do rosto, os nossos ligamentos, eles são todos interconectados. Tem vários estudos que mostram que essa região temporal, ela conecta inclusive com o nosso pescoço. Por isso que a gente às vezes precisa fazer toxina, por isso que tudo isso faz com que o nosso rosto evite descer. Se eu faço o lifting da região temporal, acima dos supercílios, da sobrancelha, isso impacta demais na região inferior. E aí eu consigo entregar mais resultados se eu faço um protocolo desenhado. E não quando a gente vai no restaurante e pede para o garçom, eu quero um bioestimulador aqui, eu quero alguma coisa ali, e a gente sai frustrado com o resultado. Porque as coisas precisam ter logística, ter planejamento. E quando a gente planeja, faz na ordem correta, estrutura o osso onde precisa. Associa, né? E associa mais coisas, mais tratamentos, isso melhora muito mais. E aí eu consigo ter resultados que hoje eu tenho, porque eu tratei pele, eu cuidei do músculo, eu cuidei da cicatriz. Tudo isso, com tecnologias, com vários procedimentos, a gente consegue associar e entregar muito mais. Com certeza. Eu falo que hoje na estética não existe nada isolado, né? Hoje a gente tem tantas tecnologias, tantos insumos, tantas coisas que podem ser associadas para melhorar ali a qualidade da entrega, né? Que não tem por que fazer algo isolado. Então, só resumindo, os seus 2 protocolos são associações de procedimentos que você realiza que vão além da cirurgia, que vão trazer aí esse resultado diferenciado, esse resultado completo, onde você trata não só a flacidez, como a qualidade da pele no redor E do reposiciona os tecidos, né? Quando o nosso legal. rosto tá descendo, deixando a gente com aquele bigode chinês, aquela linha da marionete. A linha da marionete, por exemplo, ela tem bastante impacto quando a gente puxa aqui na região superior. Sem falar que a cirurgia, mesmo que é do terço superior, como a gente faz laser de CO2 para o rosto, pescoço, colo, já tem um impacto global. Mas o FaceApp é o protocolo onde eu faço a estruturação desses tecidos que estão caindo, deixando o paciente com muita naturalidade, eu sou super contra, não gosto. E os pacientes não me procuram por isso, deixar aqueles rostos largos, aquelas diferentes. Eu acho que as pessoas são diferentes e têm as suas assimetrias, e a gente respeitando, ela vai se manter mais bonita. Com certeza. Quais são os pilares desse protocolo, dos seus protocolos, Mari, se você fosse dividir hoje ele em pilares? Os 3 pilares dele é a ordem que a gente inicia o tratamento. Primeiro, a gente precisa corrigir a parte de cima. Não tem como a gente ter um resultado do terço inferior corrigindo, que geralmente é onde a pessoa tem queixa. Sabe aquele bulldog que a gente tem aqui? Quando a gente trata, se eu ficar puxando o fio, por exemplo, só daqui, eu não consigo o resultado total que eu conseguiria se eu tivesse puxado aqui e depois puxado aqui. E isso faz com que eu consiga uma duração maior dos meus resultados, porque a gente tratou pelas etapas, a gente estruturou todas as camadas, estruturação dentro do osso, onde a gente vai perdendo com a idade, aqui na região, tanto da órbita, a gente vai perdendo o osso, então a gente precisa cercar onde está perdendo e estruturar, depois a gente precisa sustentar o que está caído na pálpebra, a gente sustenta isso também nos arcabouços dos ossos, para depois a gente conseguir tratar o subcutâneo e por final a pele, que aí a gente trata muito bem com
bioregeneradores de tecido, com laser de CO2 e várias tecnologias para deixar a pele bem bonita no final. Mari, por serem procedimentos minimamente invasivos, né, como você disse, quais seriam as principais vantagens? A principal vantagem do procedimento é aquelas cirurgias grandes, onde a gente precisa fazer uma tração grande de tecido, existe sim o local dela, né? Muitas vezes em pacientes que são mais idosos, com mais de 55 anos, e aí a gente não consegue, nesses pacientes, ter um bom resultado só com os procedimentos minimamente invasivos. Mas o que acontece muito é o inverso, as pessoas fazerem um lifting facial, que a gente não é contra, mas não é a forma com que eu trabalho, e depois ter que vir para a gente tratar a qualidade de pele, para a gente estruturar. Já faz tudo junto, né? E aí a gente consegue, sem essa cirurgia mais agressiva, com um pós mais edema, mais inchaço, né? A pessoa precisa ficar mais quietinha mais tempo. A gente aqui na cirurgia, geralmente, com 3, 4 dias, a pessoa já pode, pós-cirurgia, estar liberada aí para algumas atividades. Uhum. O Face-Up, ele complementa o Eyes-Up, né? São complementares. Ou você faz os dois juntos? Não, o Eyes-Up é uma parte do Face-Up. O Eyes-Up é o Face-Up na parte superior, na terço superior. E o Face-Up é quando o paciente quer resolver todos os problemas, tanto do terço médio quanto do inferior. Daí a gente associa linhas de colágeno de sustentação. É como se ele fosse uma revitalização completa da pele, né? Sim. Qual que é a principal vantagem para o paciente fazer esses procedimentos? A grande vantagem é que quando a gente associa e organiza, isso sai com uma lógica financeira melhor para o paciente, porque a gente não engloba, não é como se você estivesse pedindo uma cartela de coisas no restaurante, a gente faz um pacote que é para o paciente, muito mais vantajoso no quesito financeiro, mas também é mais vantajoso no quesito de resultados. Eu tenho visto a duração dos resultados. São mais graduais os resultados? Mas eles duram mais, por quê? Porque se eu, por exemplo, faço uma cirurgia de pálpebra, mas o paciente não tratou flacidez, não cuidou da pele ou nem manteve todos os tratamentos, depois vai voltar aquele excesso de pele muito mais rápido. Eu sempre falo que essa região aqui dos supercílios é a mais importante. E eu amo fazer sobrancelha e cuidar dessa parte. Quando a gente não cuida dessa e faz só a pele, os pacientes ficam insatisfeitos, porque aqui não foi tratada, a flacidez faz com que aquele resultado uma rapidinho. E quando a gente estrutura, a gente consegue manter muito mais o resultado, e aí ele não precisa de tanta coisa tão rápido. Perfeito. Eu vou chamar um rápido bloco comercial e a gente já volta, tá? Fiquem ligados aí. Na Biológica, o cliente conta com o mais robusto processo de controle de qualidade. Começa com a classificação dos fornecedores para a compra das melhores matérias-primas. Quando os ativos chegam, eles vão para a quarentena, aguardar a realização dos testes comprovando a qualidade dos ativos. Após a aprovação das matérias-primas, vão para o almoxarifado. Quando o cliente faz o pedido, o orçamento é o primeiro filtro de conferência, tanto do sistema quanto do consultor com a ficha de pesagem e receita. Após a impressão da ficha de pesagem, o setor que faz a impressão do rótulo faz uma segunda conferência de receita e ficha. Em seguida, vai para o setor de conferência que filtra para que não tenha nenhum erro antes de ir para a manipulação. Após esse processo, a ficha de pesagem vai para o laboratório de pesagem, onde também confere se os ativos que são pesados. O próximo passo é o laboratório de produção, em que o produto será manipulado, que pode ser o de cápsula, dermato, sachês, homeopatia, veterinário, entre outros, e lá também é revisado. Após a manipulação, o produto vem para fazer o peso médio, aguardando o padrão de qualidade. E por último, na dispensação do medicamento, é feita uma conferência do consultor na entrega do produto para o cliente. Porque mais que sua receita, queremos você feliz. Não tem como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte.
É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Voltamos, vocês que estão nos acompanhando, tá chegando agora por aqui, volte esse conteúdo então para o início, que tá muito especial. Hoje eu tô com uma convidada que estreia no nosso time de informadores, doutora Mariana Coelho, oftalmologista, cirurgiã plástico ocular, iniciando aqui seus atendimentos definitivos, porque ela já atende há algum tempo aqui em Cuiabá, né? Mas aí tá vindo com um projeto de uma clínica maravilhosa no Shopping Estação. Breve vocês terão mais novidades. Fica desse espaço criado com muito carinho para atender todos vocês, pacientes, não só de Cuiabá, como de todo o estado do Mato Grosso. Doutora, ano terminando com muitas novidades, né? 2026 também chegando. Eu creio que seus trabalhos vão se fortalecer ainda mais aqui em Cuiabá, vem muita coisa nova por aí. E a nossa conversa hoje foi muito esclarecedora, né? A gente pôde conhecer um pouquinho das suas técnicas exclusivas, né? Onde você associa alguns procedimentos para melhorar ainda mais a qualidade da entrega para os seus pacientes. Mas eu gostaria que você deixasse nessa noite uma mensagem final para os nossos ouvintes, aquelas pessoas que têm uma vontade, um desejo de fazer ali uma cirurgia de pálpebras, de fazer ali uma melhoria ali no seu olhar. Eu falo que o nosso olhar, o pessoal fala muito do sorriso, né? Mas eu acho que o olhar, o sorriso é o cartão de visita, mas o olhar é o que conecta. E eu dou muito valor à expressão ali, ao olhar. Para quem tem esse receio ainda de fazer uma cirurgia plástica ocular, qual recado você deixaria? Bom, a cirurgia plástica ocular é minha paixão. Eu amo fazer isso, deixar as pessoas mais bonitas. E o que eu vejo é que vejo muitas pessoas tratando o rosto, ficando mais bonitas no rosto, mas esquecem de tratar a pálpebra. E aí a pálpebra é onde mais a gente vê aquele excesso de pele caindo em cima do olho e a gente denuncia a idade. Pode ter o rosto lindo, mas denuncia a idade. Quando eu faço a cirurgia mais completa, que é com um protocolo já desenhado, eu consigo ver resultados assim de rejuvenescimento de 10, 15 anos e isso me deixa muito feliz. Eu gosto de mostrar resultados para os pacientes. Então não precisa ter medo. Fazendo com uma pessoa que entende do assunto, a sua cirurgia vai ser super tranquila. E meus pacientes falam assim, por que eu não fiz antes, doutora? Porque foi super tranquilo, não tive dor, não tive desconforto, recuperei rápido. Agora com laser a gente fica com muito menos roxo do que antes. Então, são resultados maravilhosos, com uma cirurgia super segura, minuciosamente pensada para a sua pálpebra específica. Então, eu acho que não tem outro procedimento estético que rejuvenesce mais do que a pálpebra. Não, e pelo que a gente pôde ver nessa noite, né, doutora, você monta um planejamento para esse paciente de forma muito
personalizada, única, onde você atende toda a necessidade para trazer ali um aspecto mais harmônico para esse rosto. Não é só o olhar que vai estar em pauta, mas toda a face, a qualidade da pele, e isso faz muita diferença. O que eu fiquei mais impressionada é ver a sua paixão pela estética, né? Você estuda muito nessa área, gosta de aplicar isso nos seus pacientes. Eu acho que é um dos seus grandes diferenciais, tá? Eu sempre fui apaixonada em me cuidar, com certeza. E a primeira coisa que acabava comigo era a minha olheira. Foi a primeira coisa que eu quis resolver. E quando eu preenchi a minha olheira a primeira vez, nossa, já mudou tudo pra mim. Então, eu me preocupo com isso. Então, desde lá, muito antigamente, sempre fui apaixonada e via como poucas coisas podiam realmente deixar a pessoa menos cansada, mais rejuvenescida. E isso sempre me encantou muito. Com certeza. Olha, muito bem-vindo ao nosso time. Obrigada. O Dr. Cash sempre está de portas abertas para a gente poder falar sobre beleza, sobre novidades, a cirurgia plástica ocular, enfim. Seja muito bem-vinda mesmo, não só a Cuiabá, como ao Dr. Cash, viu? Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar essas informações com amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sinalzinho de notificação para que você possa receber todos os conteúdos em primeira mão. Eu espero vocês amanhã às 19 horas da noite com mais um Dr. Cash. Até lá!